Essas oportunidades a gente vai mostrar já já. Certo? Então esse é o chaveamento. Ficou pesado, ficou divertida a Sul-Americana, né? Também. Às vezes a Sul-Americana um ótimo torneio. Ela é meia boca aí, né? Nessa parte final, mas ficou bom, bons confrontos aí também pela Copa Sul-Americana. É uma Sul-Americana com cara de Libertadores. Com marcas. Com marcas a gente fortes. se acostumou a ver. É que são clubes que não estão no melhor momento, por isso que estão na Sul-Americana. Exatamente Mas isso. são marcas fortes. Vamos dar uma olhada como foi a classificação do Vasco. O Vasco jogou bem, foi até o Monumental. Defensores del Chaco, tradicionalíssimo Defensores del Chaco, lá em Assunção, jogar contra o Olímpia e se deu bem. Né? Um começo um pouco mais difícil, né? Mas depois o Vasco foi entrando no jogo. Isso aí O gol é de uma felicidade. O do Matos, lateral esquerdo. Né? Golaço. Matou a coruja, né, Ramon? Golaço, espetáculo, né? Assim, foi um jogo divertido, né? Foi um jogo que, com muitas possibilidades, o Vasco toma esse susto aí e consegue fazer uma coisa que Fiz muito o Vasco... boa assim, viu, Ramon? Você? Ah, é. Matar a coruja assim. Eu vou ficar aqui. Melhor continua falando do jogo. Interrompe um raciocínio. Isso. Mas, enfim, o Vasco conseguiu reagir após sofrer um gol. O Vasco tem muita dificuldade, né? Psicologicamente falando mesmo, se abate muito quando sofre um gol. O jogo do Santos foi um exemplo recente sobre isso. O Vasco vinha bem, criando chances, toma um gol e desanda. A única coisa que o Vasco tem ou fez e tem que melhorar urgentemente, para mim, é deixar o jogo vivo. O Vasco cria chances, o Andrei saiu cara a cara, o Vasco consegue botar seus atacantes em questões para finalizar, só que deixa um jogo vivo. Tudo bem, Ramon, foi 4-1, você está reclamando que o Vasco... Sim, o Vasco poderia ter terminado o primeiro tempo com 3-1 ou 4-1 no primeiro tempo. Poderia. Só que eu não consigo. Um 4-2, o Léo fez uma defesa muito importante também. Aliás, outro destaque positivo do Vasco hoje, o Léo Jardim foi muito importante, né? Em defesas A gente muito viu próximas. ali, Né? desculpa te cortar, Ramon, mas só pra gente... Essa é uma defesa pegar importante. ali a imagem, duas participações importantes do DVD, né? Do David, nos dois primeiros gols. Né? O primeiro ele faz a infiltração e dá o passe... Que gol bonito do Adson. Dá o passe para trás para boa batida do Thiago Mendes. sim. E depois ele aparece para fazer o segundo gol, completar o cruzamento do Puma. Aí o golaço do Adson, que também fez um bom jogo. Agora, vale a gente ressaltar lembrar que o juiz conseguiu validar esse gol. Depois o VAR ajudando. Agora, vale a gente ressaltar nesse momento o que o Thiago Mendes está jogando de bola, assim, né? Porque ele sempre foi um bom jogador, mas o que ele... Talvez, eu não sei, talvez ele... Eu não acompanhei a carreira do Thiago Mendes a fundo lá quando ele estava jogando no Lyon. Viveu bons momentos lá também. Mas acho que é o melhor momento da carreira do Thiago Mendes, assim, a regularidade que ele tem jogado. Não jogou bem contra o Santos, é verdade. Mas a regularidade com que ele tem sido decisivo, inclusive com bola, no ataque, isso tem me surpreendido. Em muitos momentos da temporada ele sustentou ali o meio-campo do Vasco, não só em consistência, trabalho sem bola, mas em chegada à frente. E o gol é muito bonito, né? Muito bonito, uma Construção, chapada, né? Ele tá na saída de bola, ele tá na evolução da jogada e ele tá na finalização. Ele percorre, né? Isso. Todas as zonas do campo, consegue finalizar. É um jogador essencial para o Vasco, porque ele representa muito a questão da liderança e tecnicamente também. Um jogador de 35 anos, se não estiver me equivocando, e que está vivendo, eu acho, o seu melhor momento, eu não sei se na carreira, porque é isso, eu não acompanho a fundo, mas 34. Assim, no Vasco, para mim, é o melhor... 34, né? É o melhor momento pela importância que ele tem na equipe, né? Você quer uma... Desculpa, eu te... Não, vai. Não, sabe uma coisa que eu acho que também vale a gente dizer aqui, e acho que é bom pro Vasco, que o Vasco venceu, fez 4 gols, numa noite em que o Andrés Gomes não jogou bem. Ele não conseguiu ter a participação, a influência que ele costuma ter nesse ataque do Vasco, né? Porque até um momento atrás, tudo só acontecia no Vasco quando a bola passava pelos pés dele, né? Quando ele na força física, na individualidade, tudo que ele é capaz de produzir pelo lado do campo ali, né, mostrava e criava os melhores momentos do Vasco. Hoje ele fez um jogo ruim do ponto de vista técnico, trabalhou muito defensivamente, né? Olhou o Cássio passava pelo lado mas dele. com bola foi um jogo muito infeliz do Andrés Gomes e mesmo assim o Vasco produziu muito para fazer os 4 gols e até mais, né? Então acho que é uma coisa boa para ser ressaltada de uma dependência menor do Andrés Gomes que até pouco tempo atrás era muito flagrante, pelo menos para mim. Esse eu acho que é um resultado que ele tem um simbolismo, assim, você ir ao Paraguai, ao Defensores del Chaco,
Não, é evidente que o Olímpia já teve equipes melhores na sua história, mas você conseguiu um resultado desse tamanho num jogo decisivo. Porque o Vasco, em termos de estrutura de time, estrutura coletiva de time, o Vasco melhorou. Então, só que, eu ia falar sobre isso, desculpa. só que muitos resultados não corresponderam, porque o Vasco tem dificuldade ofensiva, o Vasco tem dificuldade de fazer gol, até pela carência do elenco em algumas posições. O Vasco precisa produzir demais para conseguir botar uma bola dentro do gol. Custa mais ao Vasco do que pode custar a outros times que têm talentos de um outro padrão. Então, isso tudo... E o Vasco ainda vive uma situação delicada em termos de Campeonato Brasileiro. Então, esse tipo de resultado, ele pode dar um pouco mais de respiro para a comissão técnica trabalhar com mais tranquilidade, para os jogadores que estão chegando, que não puderam jogar hoje, o Sousa, o Colídio, por questões de inscrição, para o Vasco tentar trilhar caminhos melhores, porque é um time que está em busca de encontrar o melhor momento. E hoje, o jogo com o Santos, por exemplo, que o Vasco perde 3-0, até o gol do Santos, o Vasco era um pouco melhor no jogo. Ninguém olhava aquele jogo e falava, isso aí vai terminar uns 3-0 o Santos. Não era isso que estava acontecendo no campo. Era brilhante, o Vasco bonito. Não, também não era isso. Mas parecia um pouco melhor postado ali no jogo. Só que o resultado é mais escandaloso do que propriamente era a atuação do Vasco. O Vasco hoje é um time mais estruturado mesmo, mais organizado, mais confiável, que pode competir melhor, com as suas carências técnicas que o clube hoje tem dificuldade de suprir. Então, acho que um resultado como esse, pelo menos em termos de confiança, de paz, ele pode ajudar no momento em que o Vasco tem enormes problemas, inclusive fora de campo, né? É um clube... o jogador do Vasco hoje lê o noticiário e ele tem dúvida do que vai ser do pagamento de salário dele daqui a alguns dias, porque o próprio clube admitiu no pedido à Justiça para liberar um empréstimo que o caixa não vai durar por muito tempo. Então, tudo isso está pairando em torno desse elenco. É por aí. Ao André, só para eu pontuar, responder sua pergunta aqui, o que eu penso. Que antes o Vasco, a única opção, né, era roubou a bola e entrega no Andrés e deixa que ele resolve. E realmente ele estava numa fase boa, no tanto que ele é convocado e vai à Copa do Mundo. O Vasco mais organizado, a responsabilidade é dividida, você fica melhor posicionado e ter a bola te possibilita você criar melhores chances, tomar melhores decisões, você estar descansado, estar organizado, te dá a possibilidade de você pensar melhor o jogo. Isso tem acontecido com o Vasco. O Vasco esbarra no que o Mossu falou, na profundidade do elenco, e aí é uma outra discussão, pensando em Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, isso aí é uma outra coisa, focar na vitória, mas é um Vasco mais organizado. Então aparece um Thiago Mendes, o Jair, que entrou muito bem, aparece um Jair. O David hoje. O David, que para mim tem que ser titular, fazendo esse falso 9, porque ele abre possibilidades para Adson infiltrar, para Andrés Gomes fazer um movimento faz o Cuiabano na lateral quando joga. O Puma hoje, muito bem. Aliás, eu falei para você ali, enquanto tanto defensivo eu acho que o Puma é um jogador subvalorizado. Eu acho ele um ótimo lateral. Do ponto de vista defensivo, ele tem algumas deficiências, né? Mas com bola, ele é um dos melhores jogadores do Brasil, assim, os dois lados, dos melhores laterais do Brasil. Ele pode solucionar problemas dos dois lados ali. Exato. Acho que ele não vai ser nota 9, mas dentro de uma regularidade ele... Vamos ouvir o Pedro Emanuel, o técnico do Vasco, que para mim faz um bom trabalho, né, à frente do Vasco, né, nesse momento. Vamos ouvir o treinador do Vasco depois da classificação às quartas de final. Eu acho que hoje funcionou... Eu acho que funcionou hoje uma equipa que entra bem no jogo, tem a primeira oportunidade para fazer 1-0 com o Andrés, não faz e depois sofre um grande gol, frente a uma grande equipa que estava também com o estímulo de conseguir passar jogando em casa, jogando dentro de casa, e sabemos que são fortes no jogo direto, no segunda bola, envolver a área e preparamos muito bem isso. A equipa foi muito competente nisso. E tivemos a capacidade e o discernimento que infelizmente não tivemos no último jogo, que foi sofrermos um golo e não entrarmos em desespero. Preparamos também isso foi importante para termos sofrido um golo aos 15 minutos e tivemos ali 5 minutos de alguma instabilidade, 5, 8 minutos de alguma instabilidade, mas reequilibramos, fizemos o empate e passamos para a frente no resultado com duas excelentes jogadas com envolvência do nosso ataque, que estava a precisar disto também. Estava a precisar de confiança, jogadores que jogam e de marcar. Acho que o jogo tem pouca história porque nós acabamos por ter a personalidade e a coragem e acima de tudo, a qualidade no nosso jogo. E conseguimos ter uma vitória que é bastante importante para nós. Chegamos aos quartos de final
numa competição onde nós não chegávamos já há algum tempo, salvo erro, acredito que são 14 anos que não chegávamos a esta fase da competição. E isto é fruto do trabalho de um grupo que acredita bastante, que tem vindo a melhorar e que está em crescendo. Mesmo termos perdido o jogo com o Santos, nós tivemos muitas oportunidades e principalmente o nosso ataque estava a precisar de uma noite como esta. Uma noite em que tivemos mais oportunidades que o adversário mais uma vez, conseguimos concretizar 4 e acho que a partir de determinado momento da segunda parte controlamos bem o jogo. Quando fizemos o terceiro golo acabamos por ser um momento importante para nós e também sentimos que aí o Olímpia também tirou um bocadinho a toalha ao chão, porque de facto fizemos um jogo muito completo. Tá aí Pedro Emanuel elogiando o desempenho do time do Vasco.